Olá, aqui é Matheus Dantas e nós vamos começar com mais uma aula de hoje com o episódio sobre tradução. No episódio de hoje, nessa videoaula, eu vou falar sobre podemos ou não traduzir, aprender inglês traduzindo. Isso é uma questão interessante porque eu vejo que geralmente as pessoas elas vão ou para um lado ou para o outro. Tem gente que acredita que você nunca pode traduzir, é errado, é quase como um pecado. Não, nunca traduza de jeito nenhum e você precisa simplesmente dar um jeito de entender o inglês, mesmo que seja do basicão, você não sabe nada, mas se vira e bora para frente, tem que aprender sem traduzir. E tem um outro lado de pessoas que acreditam que tem que traduzir o tempo todo, que cada vírgula a pessoa quer entender, quer saber de tudo. Pois bem, na verdade existe um ponto de equilíbrio aqui que eu quero trazer que não é bem pode aprender traduzindo. Se eu for responder de supetão, eu vou lhe dizer que depende. Depende. Agora, depende de quê? Eu preparei aqui uma aula para mostrar para você exatamente isso. Então, vamos começar aqui entendendo que o que é que vale mais. Pense comigo aqui, vamos lá. O que é que vale mais do que palavras? Você já deve ter visto uma frase em algum momento, né? Que diz bem assim, vamos lá. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, por exemplo. Quer dizer o quê? A imagem ela vale mais do que palavras, porque na nossa comunicação, percebendo você ou não, eu acredito que tem muita gente até que sabe falar inglês, aprendeu inglês, mas não percebeu que uma imagem é o que realmente comunica uma coisa entre pessoas. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para você que o que é que você entende quando você escuta essa palavra. Eu vou dizer a palavra aqui e você vai me dizer. Se eu disser Apple, certo? Então pense aí direitinho. Eu disse a palavra Apple. E a palavra vou até escrever aqui para mostrar para vocês. E eu não estou falando da marca Apple, de eletrônicos. De repente você tem um celular da Apple, um computador. Não, não é isso. Mas Apple, só dando uma dica, é uma coisa comestível. Provavelmente você, se tiver algum conhecimento de inglês, já deve saber o que significa essa palavra aí. O que é uma Apple. Se eu apenas falo para você. Aí, o que é que significa? Eu vou mostrar para você que é isso aqui. Ó. Então, isso aqui, essa imagem representa uma Apple. E aqui embaixo está o significado dela, que é o quê? Uma maçã. Então, uma Apple ou uma maçã, na mesma, é isso aqui. Agora, qual dos dois vem na sua cabeça mais fácil? Você acredita que vem a palavra maçã, é o que você pensa primeiro, ou você imagina algo parecido com isso? Bem, a tendência, o natural, o normal, é que você tenha tido essa imagem na sua cabeça, que você imaginou uma maçã. E isso é mais coerente porque o nosso cérebro, a gente pensa em imagens. Nós favorecemos essa comunicação, essa coisa imaginativa de você imaginar formas, cores. Então, quando eu digo para você maçã ou Apple, o que realmente eu estou falando é uma imagem de uma maçã. Então perceba que Apple aqui é uma palavra em inglês e maçã é uma outra palavra, só que em português, mas que as duas significam a mesma coisa. Então, o que vai realmente comunicar entre uma pessoa e a outra, o brasileiro fala português, o americano fala inglês, mas o nosso cérebro fala em imagens. Nosso cérebro não fala nem português nem inglês, fala em imagens. Então, o principal é isso aqui, ó, é a imagem. Aí eu pergunto para você, vamos lá, a maioria das pessoas vai saber, mesmo que você não tenha inglês fluente, muito provavelmente você já sabia aqui que Apple é uma maçã. Agora, digamos que eu estou falando aqui com uma pessoa que não sabe disso, que não tem esse conhecimento. E você quer ajudar essa pessoa a entender o que é uma Apple. Em algum lugar ela viu essa palavra e você precisa, o seu desafio é explicar para essa pessoa o que significa uma Apple. Você considera que é mais fácil que você vai, se você é da vertente, nunca traduza, proibido traduzir, não pode traduzir nada, nunca. Aí você provavelmente vai tentar descrever. É comestível, é redonda, é vermelha, é um pouco verde, aqui um detalhe em verde, então
Assim, você está tentando descrever uma coisa que é uma maçã. Mas não seria muito mais fácil simplesmente dizer maçã? Acabou. Você precisa realmente chegar nesse ponto de querer. Não, eu vou explicar o que é uma maçã, mas não quero traduzir, não vou traduzir de jeito nenhum. Pois é muito mais fácil dizer para a pessoa: olha, a pessoa está aprendendo inglês, ela não sabe o que é uma apple. Então você diz para ela: olha, é uma maçã. Porque ao dizer uma maçã, você conseguiu colocar na cabeça da pessoa essa imagem. Então, o mistério, eu espero que agora você esteja compreendendo melhor que o mistério de traduzir é o seguinte: eu posso traduzir, posso aprender inglês traduzindo? Sim ou não? A resposta melhor para isso é depende. Se eu traduzir, vai me ajudar a colocar essa imagem aqui na cabeça da pessoa? Se sim, então traduz. Não tem esse problema tão grande assim. Se for agora, às vezes não dá. Às vezes você é melhor explicar as coisas. Nesse caso, é melhor simplesmente dizer maçã, porque dizendo maçã ficou mais fácil botar na cabeça da pessoa essa imagem aqui. Talvez você não coloque essa imagem na cabeça da pessoa simplesmente descrevendo. Isso aqui é redondo, é vermelho, comestível, é uma fruta. Talvez, desculpa, mas talvez não. É melhor dizer maçã. Então aqui para mostrar para você essa diferença, eu vou falar aqui do mito da saudade. Você sabe o que é isso? Se você já tentou aprender inglês até um nível, acho que intermediário, mais ou menos, você já deve ter percebido, alguém já pode ter dito para você que saudade é uma palavra que não existe em inglês. Tem pessoas que acreditam nisso. Saudade existe, não, é uma palavra que não tem tradução para inglês. Não tem. Na verdade, isso não é bem assim. Se você for, me explica, o que é saudade? Vamos lá. Quando eu digo maçã, facilmente vem essa imagem aqui, né? Beleza. E muito provavelmente na cabeça da maioria das pessoas, uma maçã é assim. Algo vermelho, algo redondo. Não vai fugir muito esse padrão. Agora, quando eu digo saudade, será que dá para você conseguir aí me dizer como você conseguiria desenhar isso? Porque se eu peço, vamos pegar 5 pessoas, eu peço para cada uma dessas 5, desenha para mim uma maçã. Mesmo que você não precisa ser um exímio, alguém que sabe desenhar muito bem, artista, não, mas provavelmente você vai desenhar algo muito semelhante a isso. Agora, se o desafio for desenha saudade, como é que você vai desenhar isso? Será que você conseguiria desenhar saudade? Eu consegui algumas imagens aqui para mostrar para você do que seria uma saudade. Então, inclusive, você pode ir até no Google Imagens e simplesmente escrever algo assim, vai vir algumas ideias de imagens. Então você vê que saudade é uma coisa, não é um objeto, não é como uma maçã que é mais simples. Olha, maçã é uma coisa mais concreta, né? É um objeto. Você pega o objeto e ele está aqui. Enquanto que saudade é abstrato, uma coisa assim. Você vê, olha aqui como é o que é alguém. Aqui tá vendo, aqui é uma pessoa e aqui também é uma pessoa, né? E aparentemente ela está olhando para um espaço vazio, ou seja, ela está o quê? Ela está sentindo falta, né? Sentindo falta de alguém, ela está querendo a presença de outra pessoa. Ou seja, isso é o que em português a gente interpreta como uma saudade. E aí, em inglês, não existe uma palavra específica, que se diga assim, ó, isso aqui é saudade. Mas não quer dizer que não exista a interpretação daquilo ali. Então existe sim saudade em inglês. Só que o que é saudade? Isso aqui é. Se você disser eu tenho saudade, é a mesma coisa que disser eu sinto falta. Certo? Então em inglês, vou até escrever aqui, é um verbo aqui, é miss. Se eu disser, olha, eu sinto falta de você, como é que eu vou dizer isso em inglês? I miss you. Que é o quê? Que esse miss aqui esse verbo ele carrega todo esse sentido de eu sinto falta. Certo? Então é como se essa palavra inteira significasse isso. É o ato de você sentir falta. É uma ação, então é sentir falta. Então, na verdade, não é que não existe tradução para saudade. A questão só é que é interpretada de outro jeito. Você vai mais profundo no significado daquilo.
Então, em inglês, em vez de pegar aqui e dizer eu tenho saudade, eu sinto falta, dá na mesma. Então, é um mito acreditar que não existe, que a saudade não existe em inglês. Na verdade, existe, mas não tem, mas não é uma palavra que vai definir isso. Porque lembre, na verdade, são as palavras, o que existe são as imagens, esses sentimentos que a gente comunica de uma pessoa para outra, independente do país, da língua, da cultura. O mais importante é isso aqui, essa imagem que a gente passa para as pessoas. E as palavras são simplesmente ferramentas. Assim como aqui em cima eu expliquei que maçã é uma ferramenta, é uma palavra em português que serve como uma ferramenta para falar maçã. Enquanto que Apple é uma outra palavra em inglês que também serve como ferramenta para significar essa imagem aqui de uma maçã. Então, na verdade, saudade existe. E aí você vai começar a perceber o seguinte, essa diferença de uma coisa concreta para uma coisa abstrata. Então eu diria que se a gente fosse criar uma regra, seria assim: quanto mais concreto for uma coisa, mais tendencioso eu estou a traduzir na hora que eu vou explicar para alguém. Se eu estou explicando, ensinando alguém que não sabe nada de inglês, está começando no basicão mesmo, é uma boa ideia traduzir, porque a maioria das coisas que ela está pegando ainda, aprendendo, são coisas básicas, são coisas bem concretas que eu posso pegar. Agora, quanto mais você aprende inglês e se aprofunda, as coisas vão mudando, né? Elas vão ficando mais abstratas, vão ficando mais é como se fosse exatamente saudade. Você não, isso não é uma coisa que você pega, é uma coisa que você explica. Olha, alguém está sentindo falta de alguém, então a gente expressa todo esse sentimento nessa palavra. Então a gente diz aqui, I miss you, eu sinto sua falta. Você vê, quanto mais profundo você for no inglês, começar a chegar no nível avançado, mais complexo vai ficando. Então, no nível avançado, traduzir chega a atrapalhar você. Vai, não é mais coerente traduzir. Porém, coisas mais concretas, de um nível mais básico, até faz sentido, até ajudaria, eu diria, que você traduzisse. Assim como, de novo, o caso que eu expliquei lá no início, da maçã, eu acho que se você for dizer a alguém em português o que é uma Apple, é muito melhor dizer maçã, pronto, matou a charada aí, é uma maçã, do que ficar vidrado nessa coisa. Não posso traduzir, então vou descrever. É redondo, é vermelho, não parece, é uma fruta, não. Então, pense nesse esquema, então, pense nisso. Quanto mais concreto for uma coisa, melhor é que eu traduza mesmo. Eu vou traduzir aqui, porque o que importa é botar a imagem na cabeça da pessoa. É isso que você está comunicando para a pessoa. E quanto mais abstrato, mais difícil vai ficando traduzir. Aí eu tenho que simplesmente explicar para a pessoa sem tradução. Certo? Então espero que tenha ficado claro esse assunto. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que é. Olha só, vou falar de um paradigma, vou falar dessa questão de diferentes culturas, de como a gente traduz as coisas não ao pé da letra. E sim a gente vai interpretar as coisas. Vejam, aqui eu tenho um paradigma cultural no futebol. Vou mostrar algumas coisas aqui. E foram coisas que ninguém me ensinou. Na verdade, eu estava morando nos Estados Unidos, eu assisti jogos de futebol lá e escutei o narrador, o comentarista americano, o pessoal falando inglês. Eu comecei a perceber algumas diferenças assim, que você vê no futebol brasileiro, por exemplo, um narrador e um comentarista brasileiro falaria. Então vejam a diferença aqui. Você está vendo aqui alguém vai cobrar uma falta, né? Me parece que é Real Madrid e Barcelona. Aqui, no caso, Cristiano Ronaldo vai bater uma falta. E aqui temos uma. Aqui eu quero que você pense comigo. Eu vou dar a resposta daqui a pouco. Mas quando você vê isso aqui que eu estou mostrando na tela, esses 5 jogadores aqui, eles estão atrapalhando a falta, né? De certa forma, eles estão formando alguma coisa para impedir o gol. Os jogadores de branco querem fazer o gol, né? Vai ter uma falta, vai chutar. E os outros estão ali fazendo o quê? Eles estão formando uma. Qual é a palavra? Você que gosta de futebol, você deve saber que é uma. Aí eu vou escrever aqui, é uma barreira. Se você gosta de futebol, provavelmente foi muito fácil, muito rápido você identificar que isso é uma barreira. Agora, o motivo que isso é uma barreira é porque você está acostumado a ouvir muito isso, uma barreira. E
Em inglês, engraçado que a palavra que eles usaram em inglês, quando eu estava escutando, assistindo um jogo de futebol nos Estados Unidos, eles disseram isso aqui, ó, é uma wall. E wall, na verdade, a palavra wall não é barreira. A palavra wall é simplesmente uma parede. Se você está dentro de um quarto, e tem 4 paredes, pronto, são 4 paredes, cada um são várias walls. A palavra wall em si é uma parede. Então, na verdade, aqui, ó, em inglês, isso aqui é uma wall. Wall, uma parede. Quando você, em português, chama isso de barreira, em inglês, aquilo ali é chamado de uma parede. Agora, quem está certo? Isso aí deveria ser uma barreira ou deveria ser uma parede? Não é uma questão de estar certo ou estar errado. É simplesmente uma questão cultural. É uma questão de você entender que quando você lida com culturas diferentes, você simplesmente vê as coisas. Você pode ver a mesma coisa com um ponto de vista diferente. Então, o brasileiro vai olhar o mundo de um jeito. Fala português, você fala português, você vê as coisas de um jeito. O americano vai ver de outro jeito. Não existe certo ou errado. O que existe é um ponto de vista diferente. Inclusive, ainda no futebol, tem uma outra coisa aqui do paradigma para você ver. Aqui, ó. Isso aqui, como é que chama? Qual é a palavra que vem na sua cabeça? Eu vou escrever aqui embaixo. Opa, deixa eu mostrar aqui. Quando você pensa no goleiro podendo pegar a bola com a mão. Tá, você tem um goleiro ali embaixo do gol, quando ele só pode pegar a bola com a mão dentro de uma... Qual é a palavra que vem na sua cabeça aí? Ele está dentro da área, né? Que ali é chamada de área. Tem a pequena área, tem a grande área, mas de qualquer jeito, é uma área. Né? A palavra que é escolhida é área. Então o goleiro pode pegar a bola com a mão dentro da área. Só que em inglês é engraçado que, de novo, aí eu observando o jogo em inglês, escutei o narrador e os comentaristas dizendo: o goleiro pegando com a bola inside the box. Eles vêm assim, dentro da box. Isso aqui, ó. Box. Como se eu estivesse dizendo para você que área é igual a box. Mas box, deixa eu até colocar um igual aqui no outro também. Só que box, sabe o que significa a palavra box? Significa caixa. Isso aqui. A palavra em si é uma caixa. Então, o que você interpreta em português como uma área, que é isso aqui, essa regiãozinha aqui, faz sentido, é uma área, né? Uma área em que o goleiro pode pegar bola com a mão. As pessoas que falam inglês, americanos, ingleses, eles pensam nisso aqui como um box, como uma caixa, a caixa em que o goleiro pode pegar a bola com a mão. Então, de novo, não é uma questão de estar certo ou errado. É simplesmente uma questão de você enxergar, você está enxergando a mesma coisa de um ponto de vista diferente. Uma cultura vai ver de um jeito, outra cultura vai ver de outro. Inclusive, a gente vê as coisas baseado muito no nosso ponto de vista. Então, culturalmente, as pessoas no Brasil já se acostumaram a chamar isso aqui de uma barreira e isso aqui de uma área. A área do goleiro. Em inglês, isso aqui é uma wall e aqui é um box. É interessante, né? Ver como outra cultura vai modificando, vai alternando o jeito, mas é um nome diferente para interpretar a mesma coisa, né? Inclusive, até só uma coisa que, um extra que veio na minha cabeça foi que quando eles tomam cartão amarelo, é normal dizer isso aqui, ó. No caso seria um yellow card, né? Yellow card. Eles falam que entrou no livro, the book. Pode dizer yellow card, de cartão amarelo, mas também assim, é como se na hora que o juiz vai dar um cartão para alguém, aí vai dizer, ele entrou no livro, porque ao tomar o cartão, né, o juiz ele vai anotar. Ele tem um caderninho dele ali, né, um book, um livro, e ele coloca o nome do jogador, o número da camisa, nesse tal de livro, né? Então, ele foi booked, de certa forma, ele foi booked, entrou no livro. De novo, é uma coisa diferente de enxergar a mesma coisa, mas
Fica estranho em português pensar desse jeito, né? Pensar, você vai tomar um cartão, entrou no livro do juiz, que agora se fizer de novo, e o seu nome está no livro, ou seja, seu nome, você está ali pendurado, né? Tomou um cartão, então o próximo é vermelho. É engraçado que eu falei agora pendurado, que é uma palavra muito usada em português. Talvez essa palavra fique estranha em inglês, se você disser, olha, alguém tomou um cartão, essa pessoa está pendurada. Talvez eles interpretem, oh, como assim, pendurado? Ele tá, é o que? Está sendo enforcado, pendurado no pescoço, alguma coisa assim. Entendeu? É engraçado ver como diferentes palavras vão significar essa mesma coisa aqui, né? Que a gente tá vendo, é o mesmo jogo, o mesmo esporte, mas as coisas mudam. É o tal do paradigma, é o paradigma cultural, assim, no futebol, né? E esse exemplo que eu dei foi só no futebol, porque isso existe em outras áreas da vida também, em várias coisas diferentes, vários aspectos da vida, outras áreas também. Então vamos ver o que mais aqui. Isso aqui é interessante também, porque aqui é um seriado de TV. Se você assiste a teoria do Big Bang, isso aqui é Sheldon. E tem um episódio, na verdade, são mais de um. Tem alguns episódios em que eles estão brincando ali de imagem e ação. E essa imagem e ação não é necessariamente com mímica, com que você faz desenhos, você pega uma palavra específica que você tem que desenhar e o seu colega de time vai precisar entender, interpretar, traduzir ou entender, compreender, que seja assim o que está sendo desenhado. E o que é engraçado é que isso aqui que eu expliquei para vocês, é que a gente vai a mesma pessoa pode olhar uma mesma palavra e interpretar diferente baseado no seu ponto de vista. E isso fica muito claro no caso desse seriado, porque chega a ser cômico como no caso o Sheldon, ele interpreta as coisas diferentes, porque ele é um personagem bem peculiar, né, bem diferente ali do restante das pessoas. Então ele enxerga as coisas bem diferentes que os outros não entendem o que ele está pensando. Então veja aqui um exemplo. Aqui ele estava brincando de imagem e ação. Ele fez o desenho e aqui é o colega dele que estava tentando adivinhar o que é esse desenho que ele fez aqui. Ele desenhou aqui algum quadro, 2 quadros e 4 pessoas. Aqui em inglês ele está dizendo aqui, como você não entendeu isso, entendeu aquilo? Ele está dizendo aqui, em qual universo isso é um presente? Que a palavra, então, que o Sheldon pegou foi present. Present. Simplesmente isso, present. Então, o que seria um present? Um presente? O que é que você, qual é a imagem que você interpretaria desse present? Eu imagino que seja algo assim, né? Então, se o desenho é assim, provavelmente ele acertaria. Mas não foi isso que ele pensou. Opa, ele entendeu que não é um presente, é o presente, ou seja, o tempo, presente, passado e futuro. É nesse âmbito que ele está pensando. É um presente, ou seja, agora no presente. Aí ele até explica no episódio. Aqui são nós 4 que estamos jogando o jogo, e aqui a imagem aqui, aqui é o próprio quadro. Esse quadro em branco aqui é esse quadro que ele desenhou. Então ele desenhou o que eles estão fazendo no presente. Você vê como confunde, né? A diferença de você interpretar uma coisa de um jeito e outra pessoa interpretar diferente. Então não é uma boa ideia você jogar imagem em ação e ter como seu colega esse cara aqui, Sheldon. E aqui vem uma coisa interessante, que eu quero propor essa pergunta aqui para vocês. Brasileiro pode esquecer português? Você acha possível isso? Você acha que teria condições de acontecer uma coisa dessa? Você já viu algum caso de, por exemplo, pessoas morarem, algum amigo seu, algum colega seu morar fora, de repente vai morar nos Estados Unidos e começa a falar inglês e de repente diz, parece que eu estou esquecendo palavras, parece que tem algumas palavras que não estão entrando bem na minha cabeça. Eu lembro mais em inglês do que em português. Você já ouviu falar, já aconteceu com você, se você tiver tido essa experiência ou conhece alguém que falou isso?
vou mostrar para você como é que isso é possível. Isso é até normal. Por quê? Lembra aquilo que eu expliquei? De que, na verdade, o idioma do nosso cérebro, a gente está pensando muito mais em imagens do que em palavras? Então, quando você fala dois idiomas, digamos aqui, você fala inglês e português, você vai usar maçã para dizer isso ou Apple para dizer isso aqui, né? Mas o seu cérebro o tempo todo está pensando na imagem. Então você tem dois modos de codificar essa mesma imagem. Então, o que vai acontecer é que quando você quis dizer uma maçã, não veio a palavra maçã. O que vem é a imagem dela. E aí o seu cérebro precisa buscar qual é a palavra que codifica essa imagem. Então, se você está morando nos Estados Unidos, por exemplo, e não tem muito contato com brasileiros, seus amigos são tudo americanos, a tendência é que você fale muito mais inglês do que português. Então, é como um músculo que você trabalha. Se você trabalha muito um músculo e o outro vai atrofiando, então a tendência seria o quê? Seria que na hora que você imaginou a maçã na sua cabeça, o que veio foi isso aqui, ó. Essa flecha aqui, ó, amarela, veio muito mais fácil pela repetição. De novo, é como se fosse um músculo. É uma memória muscular. O que é que vem para você? Veio muito mais fácil, mais rápido na cabeça a palavra Apple e não a outra. Que o seu cérebro vai te dar o que você está usando mais. Então, se você começar a usar mais inglês do que português, é até normal que na hora que você pensou nessa imagem, essa palavra vem primeiro. Aí parece que você está. Aí você está na impressão, você acha que você está esquecendo português. Você não está esquecendo. Você não vai esquecer. Vai estar ali guardado. Se você é nascido e criado no Brasil, você não vai esquecer português. Mas vai ficar, digamos que dormindo. Vai ficar ali só sem ser usado. Então é isso que acontece quando pessoas que vão para outro país, depois de ter cresceu no Brasil a vida toda, fala português não só fluente como nativo, mas aí alguns anos morando fora, a pessoa tem a impressão que está esquecendo português. Você não está esquecendo. Lembre, seu cérebro não fala nem português nem inglês, fala em imagens. Então o que você está enferrujado no português e o seu cérebro está favorecendo o que você está usando mais. É por isso que você tem essa impressão de estar esquecendo. Então lembre disso. O que você precisa saber é que a imagem vale mais. Literalmente aqui, uma imagem vale muito mais do que palavras. Então, finalizando essa aula de hoje, só quero dizer que você lembre disso, que posso aprender inglês então traduzindo? Você pode, desde que seja uma coisa concreta, desde que a tradução ajude a colocar para você aquela imagem. Quando você está exposto a uma coisa, a um texto, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase, quando você está exposto a alguma figura de linguagem que você não conhece, lembra que por trás daquilo ali tem alguma imagem. Então, o objetivo é que você consiga captar, decodificar daquelas palavras a mesma imagem da pessoa que escreveu aquilo. Então, se através de uma tradução for possível colocar aquela mesma imagem na sua cabeça, então vale a pena. Não tem problema nenhum você traduzir isso aí. Agora, vão ter muitos casos, principalmente em inglês avançado, que não vai ser possível isso. Você vai ter que simplesmente não traduzir, vai ter que começar a mudar o jeito que você pensa, mas isso é uma coisa mais avançada. Se você for um aluno avançado já beirando a fluência, você vai ver que tradução não lhe ajuda, pelo contrário, atrapalha. Então, nesse caso, você precisa simplesmente entender, e aí você entra no modo de que, em vez de traduzir, você tem que mudar o seu ponto de vista. Assim como a gente falou hoje aqui em algum exemplo anterior, que é o ponto de enxergar uma coisa de um ponto de vista diferente. Porque para você aprender inglês, não é meramente pegar palavras e tentar entender o que cada palavra significa. Aprender inglês é muito mais que isso. Aprender inglês é você entender como uma outra cultura, que não é a sua, como eles pensam, como eles veem o mundo, como eles imaginam as coisas, qual é a imagem, qual é o código de palavras, as regras que eles criaram para descrever o jeito que eles veem o mundo. Então, quando você for aprender inglês, lembre de associar sempre. Sim, você quer aprender inglês, quer aprender
as regras, as palavras e tudo, sim, mas associado a isso, busque entender a cultura que fala aquele idioma. No caso, eu dou muito exemplo dos Estados Unidos porque faz parte da minha experiência. Mas de repente você quer aprender um inglês mais britânico, ou mais para o Canadá, Austrália, algum outro país que fala inglês, não tem problema, mas sempre busque entender não só o inglês, mas a cultura por trás daquele idioma que você está tentando aprender. Certo? Então, espero que essa aula tenha sido boa, que você tenha gostado aqui, que tenha compreendido alguma coisa diferente sobre tradução, que você tenha entendido mais, que eu tenha ajudado a desmistificar esse assunto de tradução. E pode curtir, pode comentar, compartilhe com mais pessoas, porque quanto mais tiver gente curtindo e compartilhando isso aí, eu vou continuar a criar mais aulas, mais conteúdo, mais coisas assim, insights na área do inglês para desmistificar como funciona o inglês. Então, obrigado por ter chegado até o fim e até mais.